Olá, bom dia, graça e paz. Como está o seu vigor espiritual? Como se encontra a sua vitalidade espiritual? É comum, com o passar dos anos, a gente declinar. É comum que quanto mais o tempo passe, a gente esmoreça. A Bíblia é repleta de advertências a respeito do tempo, a respeito de quanto mais o tempo passa, podemos deixar de estarmos com aquele mesmo fervor espiritual. Eu quero trazer uma reflexão a respeito de uma mulher, onde é relatada a sua história ali no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 36, que é sobre a profetisa Ana. Ela está em um contexto onde Jesus estava sendo anunciado, o Messias, o Senhor estava sendo ali ser revelado, e nós vemos ali algumas questões que eu queria fazer algumas considerações com você. Quando diz no versículo 36, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivia com seu marido 7 anos desde que se casara, e de que era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. A Ana, ela havia se casado, e agora ela era uma viúva. O texto diz que ela tinha 84 anos. Note bem, 84 anos. E esse texto, ele nos diz que ela era apegada ao templo. Ela vivia ali próxima ao templo, que não deixava o templo. Ana sempre estava no templo. Dentro do seu contexto, era no templo que acontecia os sacrifícios, era no templo que estava a Arca da Aliança, era no templo que tinha as orações, era no templo que havia a presença de Deus. E o texto diz assim: esta não deixava o templo. Mas o que é que ela fazia neste templo? Mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Ela fazia 3 coisas: adoração, oração e jejum. A adoração, ela é um ato reativo. Nós adoramos por reação. A adoração, ela se dá quando nós temos a consciência de quem Deus é. Quando nós sabemos quem Deus é, nós reagimos em adoração. Adoração não tem nada a ver com estilo musical, com nota musical, com movimento gospel evangélico. Não tem nada a ver com isso. Totalmente fora. Não existe isso. Adoração é um estilo de vida onde você reconhece quem é Deus. Você tem a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E dentro desta revelação da Trindade, do papel do Pai, do Filho e do Espírito, você reage em adoração, dando-lhe glória, honra, louvores, serviço, através da pregação, da missão, através de tudo aquilo que o próprio Deus estabeleceu para que ele seja adorado. Não é só um simples levantar de mãos, fechar os olhos, expressar palavras. Não, não é isso. Isso também faz parte da adoração, mas não é a adoração. E aqui também diz que ela servia neste templo, adorava noite e dia com jejuns e com orações. É interessante que o tempo passa,
Hoje existem muitos métodos, né, para se alcançar o crescimento espiritual. Hoje se fala em muitas formas de você crescer espiritualmente. 7 passos para isso, 5 passos para aquilo, 7 dias de jejum, 7 dias de campanha. Não. A receita bíblica é sempre a mesma: jejum e oração. Não tem mais nada a ser feito. Nada além disso vai trazer uma robustez espiritual para você. Nada além do que jejuar e orar. Nada mais que isso e nada menos que isso. Não existe uma fórmula. Não existe mentoria espiritual para você crescer. Você não precisa escutar um coach. Você não precisa dar o seu dinheiro para ninguém. Você não precisa sair do seu estado. Você não precisa fazer viagens internacionais. Você não precisa se batizar como está fazendo agora no Rio Jordão. Você não precisa disso, não. Você só precisa só de uma coisa: adorar ao Senhor por revelação de quem Ele é. Você precisa orar e jejuar. Fazer jejum, se abster, para, através da oração e do jejum, você se aproximar do Senhor. E era isso que essa mulher, com 84 anos, estava fazendo. 84 anos, essa mulher era robusta espiritualmente, estava abastecida espiritualmente, talvez com a sua saúde debilitada, talvez já com as marcas da idade sobre si, mas ela continuava queimando, ela continuava acesa, firme nos seus 84 anos. Mas não somente isto. Diz o texto que ela fazia isso de dia e de noite, e chegando naquela hora, dava graças a Deus. Ela tinha um coração grato. Ela tinha, além da adoração, do jejum e da oração, ela tinha gratidão. O processo de uma vida robusta, saudável, espiritual, é uma vida pautada na adoração, no jejum e na oração. Vai fazer com que você e eu possamos viver uma vida de gratidão. Diz o texto que ela dava graças a Deus. Ela dava graças a Deus. Ela tinha gratidão. Ela não era apegada a si mesma. Ela não tinha a si mesma como um exemplo, como um resultado daquilo que ela cria. Não. Ela não deixava o templo, ela adorava, ela jejuava, ela orava e ela agradecia. Mas não somente isso, e o mais importante sobre tudo isto é que o texto fala assim: e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela falava a respeito do menino. E é interessante que esse menino é Cristo, é Jesus. Ela tinha uma visão clara sobre Jesus. É por isso que Isaías, no capítulo 9, vai dizer assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É a visão que Ana tinha sobre o menino, sobre Cristo, sobre Jesus. Os seus olhos espirituais estavam fincados, estavam ali travados sobre o menino, sobre Jesus. Então, para se ter uma vida saudável espiritual, é necessário que nós estejamos apegados a um templo e não a uma igreja. Dentro desse contexto não é uma placa, dentro desse contexto não é a placa denominacional que você está. O nosso templo hoje
é uma pessoa. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Nosso templo, a nossa habitação, a nossa realidade é em Cristo. Ana tinha os olhos fitos no Senhor. Ana tinha os olhos fitos no menino. Ela tinha a esperança na redenção de Jerusalém. E com isso, o que ela fazia? Ela pregava a todos. Se tornaram uma missionária. Antes mesmo da manifestação do Cristo, ela já foi uma das primeiras missionárias a falar sobre o menino, a falar sobre Jesus. Então a sua visão era clara sobre Cristo. O que é que você enxerga? É impossível. Se você ora, se você adora, se você jejua, se você agradece, que você não tenha a revelação clara de Cristo. A revelação clara de Cristo é o que vai nortear a sua vida e a minha para todo sempre. Porque uma visão errada sobre Cristo nos faz viver uma vida cristã errada. Tenha um excelente dia, na graça e na paz do Senhor.